Paz e graça de Deus, amados irmãos. Hoje nós vamos falar do tema quem é Jesus, porque muita gente tem perguntado, afinal, quem é Jesus? Esse Jesus que tanta gente fala, quem é esse Jesus? Então hoje nós vamos conhecer esse Jesus que tanto se fala. Mateus 16, 15 e 16, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Mateus 16, 15 a 16 diz assim a palavra do Senhor. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Naquele tempo, eles perguntavam, queriam saber quem é esse Jesus. Alguns diziam que Jesus era um dos profetas, outros diziam que Jesus era o Elias, outros diziam que Jesus era o Jeremias. Mas Jesus perguntou aos seus discípulos, e vocês, quem acham que eu sou? Então Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Esse é quem é Jesus. Amém. Jesus Cristo, Jesus, ele é o Cristo. Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. Esse é quem é Jesus. Essa foi a resposta de Simão Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, amados irmãos? Então Jesus, além de ser o Cristo, além de ser o Filho de Deus vivo, ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Amém? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. João 1, no versículo 1, vamos ver o versículo 1, 2 e vamos saltar até no versículo 14. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. João 1, no versículo 1. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Diz assim a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Amém. No versículo 14 diz assim, o Verbo tornou-se carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de poder. Amém. No princípio era o Verbo. Em outras versões diz que no princípio era a palavra. Então no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era a Deus, ele era Deus, ele estava com Deus desde o princípio. Amém. Quem estava com Deus no princípio? Jesus. No versículo 14, a Bíblia diz que nós vimos a sua glória, ele habitou no meio de nós, vimos a sua glória como glória do unigênito Filho de Deus. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Quem? Jesus. Jesus estava com Deus no princípio. Ele era Deus no princípio. Amém. Então, Jesus Cristo, além de ser o Cristo, além de ser o Filho de Deus vivo, Jesus Cristo, ele é Deus. Porque ele estava desde o princípio, antes da criação, ele já estava com Deus. Ele é Deus, ele estava com Deus desde o princípio. Aleluia. Jesus, ele é Cristo. Jesus, ele é Filho de Deus vivo. E Jesus, ele é Deus. Aí pode perguntar, mas irmão, como é que você diz que Jesus, ele é Filho de Deus e ainda volta a dizer que ele é Deus? No livro de João 10, no versículo 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então Jesus, ele é Deus. Existe Deus Pai e Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Essa é a Trindade divina. Por isso que Jesus diz que eu e o Pai somos um. Então Jesus, ele é Cristo, Jesus, ele é Filho de Deus, e Jesus também, ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Amém? Amém. Jesus Cristo, ele é Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. E além de ser o Filho de Deus, além de ser Deus, Jesus Cristo é quem fez todas essas coisas. Ele é quem criou todas essas coisas, os homens, animais, seres vivos e não vivos, plantas, tudo. Quem fez é Jesus Cristo. Vamos ver no livro de João, capítulo 1, no versículo 3, o que a Bíblia nos diz. João 1,
capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém. Jesus Cristo, ele é quem criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada de tudo isso que existe teria sido feito. Portanto, Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é Deus, e Jesus é quem criou todas as coisas. Esse é quem é Jesus. Amém. E além de ser esse Jesus que criou essas coisas, Jesus, ele é o quê? Ele é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. João 8,32 diz assim a palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade que liberta? Quem é essa verdade que liberta? No livro de João 14, no versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então essa verdade que liberta é Jesus. Esse caminho é Jesus. Essa vida é Jesus. Jesus, ele é a verdade que liberta. No mesmo livro de João 8,36, diz assim a palavra: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus vos libertar do pecado, se Jesus vos libertar do inferno, se Jesus vos libertar dos vícios, vocês verdadeiramente serão livres. Então Jesus, ele é a verdade que liberta. Amém. Esse é quem é Jesus. Então Jesus, além de ser essa verdade que liberta, Jesus é o único nome da salvação. Jesus é o único nome que nós fomos dado, no qual todo joelho deve se prostrar, no qual toda língua deve confessar que só o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus. Amém. Podemos ver isto no livro de Atos, no versículo 14. Atos dos Apóstolos, no versículo 14, vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Atos 4, no versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: não há salvação em outro nome, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome aqui na terra, nem no céu, que nós fomos dados, no qual todos nós devamos ser salvos, além de Jesus. Jesus Cristo, ele é o único nome que nós fomos dados, que nós devamos ser salvos. E vamos ver no livro de Mateus 1, no versículo 21. O que é que a Bíblia nos diz? O que é que a verdade do Senhor nos diz? Mateus 1, no versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: ela dará à luz um filho e darás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Amém. Veio um anjo do Senhor e falou com José e disse a respeito da Maria: ela dará à luz um filho e chamará Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então Jesus Cristo, ele é o único nome que nós fomos dados para sermos salvos. O Jesus Cristo é o nome da salvação. Não há outro nome que nós fomos dados no qual nós devamos ser salvos, além de Jesus. Amém. Jesus Cristo, ele é o nome da salvação. Além de ser esse nome da salvação, Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Vamos ver o que a Bíblia diz no livro de João 8, no versículo 12. Jesus Cristo é a luz do mundo. João 8, no versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas sim terá a luz da vida. Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. Quem segue Jesus não andará em trevas, mas sim terá a luz da vida. Portanto, Jesus, ele é a luz do mundo. Aleluia. Então Jesus, além de ser mesmo essa luz do mundo,
Foi através de Jesus que Deus nos deu uma vida eterna. Nós anteriormente estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, mas Deus, pelo seu amor, nos deu uma nova vida com Cristo Jesus. Podemos ver no livro de Efésios capítulo 2, no versículo 1. Nós fomos vivificados com Cristo Jesus. Efésios 2, no versículo 1, diz assim a palavra: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. No versículo 4 diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos uma nova vida, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém. Nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, mas Deus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus que nós temos uma nova vida. Nós somos novas criaturas quando nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse aqui é nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Além de ser esse que nos deu uma nova vida, Jesus Cristo, Ele é o vencedor. Jesus Cristo é o vencedor, leão da tribo de Judá. Vamos ver isto no livro de Apocalipse 5:5. O que a palavra de Deus do Senhor nos diz? Apocalipse 5, no versículo 5, diz o que é a palavra de Deus. Diz assim a palavra: então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Amém. Não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu o pecado, venceu a morte, venceu todas as coisas carnais para abrir esse livro. O livro do quê? O livro da vida e os 7 selos. Então Jesus, Ele é o vencedor, o leão da tribo de Judá. Se nós temos Jesus na nossa vida, nós somos mais que vencedores, porque Jesus, Ele é o vencedor, Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Jesus, Ele é o vencedor, o leão da tribo de Judá. Esse é o nosso Deus. Esse é quem é Jesus. E, para acrescentar, Jesus Cristo é um Deus que não muda. É um Deus que não altera. Porque no livro de Hebreus 13:8 diz essa palavra: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Será sempre o mesmo. Esse Jesus não muda. Jesus Cristo, o mesmo Cristo que operou nos dias de ontem, o mesmo dia, é o mesmo Jesus que opera no dia de hoje. É o mesmo Jesus que operará para sempre, eternamente. É um Deus que não muda. Jesus Cristo é um Deus que não altera. Esse é quem é Jesus. Amém, amados irmãos? E para finalizar, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Podemos ver isso no livro de 1 de João 5, no versículo 20. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. 1 de João, no capítulo 5, no versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Passo a repetir, amados irmãos. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E no versículo 21 diz: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Eu vos digo agora, amados irmãos, guardem-se dos ídolos, porque Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro Deus. Jesus Cristo, Ele é a vida eterna. Se nós temos Jesus Cristo na nossa vida, nós temos o verdadeiro Deus, nós temos o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, Ele é a vida eterna. Amados irmãos, guardem-se dos ídolos.
Não existe outro Deus, não há outro nome que nós fomos dado, no qual todo joelho, toda boca deve confessar que só o Senhor é Deus, além de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não muda. Ele é o vencedor. Se nós temos Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Se nós temos Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Foi o mesmo Jesus que deixou seu trono lá no céu, veio aqui na terra, entregou sua vida para resgatar a nossa. Ele aceitou ser crucificado em nosso lugar. Ele aceitou morrer em nosso lugar para nos purificar com seu sangue, para nos libertar do pecado. Só Jesus. Não existe outro pastor, outro padre, outro nosso pai, o pai biológico. Não existe nenhum curandeiro que foi capaz de fazer isso. Mas Jesus Cristo, o justo, o Deus vivo, o Salvador, o Redentor, Ele aceitou morrer na cruz. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Nós não devemos mais sofrer, porque Jesus disse: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é Jesus, esse é quem é o nosso Jesus. Amém. Amados irmãos, guardem-se dos ídolos. Não se deixem levar pelas coisas deste mundo. Só Jesus é Deus. Só o Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Só através dele nós poderemos ser salvos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? Amados irmãos, neste momento vamos orar, vamos pedir a graça de Deus sobre nós, porque a Bíblia diz que ninguém pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, neste momento, vamos pedir o Espírito Santo para que possa nos convencer, possa nos ensinar, possa nos mostrar quem é esse Jesus. E possamos adorar a Ele em verdade e em espírito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Pai, pela Sua revelação. Obrigado, Jesus, por nos fazer conhecer o Teu grande poder, o Seu grande amor com que Deus nos amou. Obrigado, Jesus. Ajude, Senhor, a confiar em Ti, a servir a Ti, a viver conforme a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus, guie nossos corações, guie nossas mentes. No nome de Jesus, entregamos nossas vidas em Suas mãos. Nós Te aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Eu peço que se inscreva aqui no meu canal do YouTube em defesa de Cristo Jesus e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe no nome de Jesus. Partilhe essa mensagem e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.